bem? Sou Mark Douglas de Oliveira e hoje vamos falar sobre a pessoa com deficiência no SUAS. Durante todo o nosso curso, nós discutimos sobre o programa Olhar para Diferenças com foco na pessoa com deficiência. Só para a gente fazer uma revisão dos assuntos que nós tivemos e discutimos aqui, no primeiro módulo, nós discutimos sobre o histórico da criança, bem como o desenvolvimento infantil. Logo após, nós entramos em algumas discussões que envolviam a pessoa com deficiência no que nós chamamos de síndrome congênita do Zika vírus, síndrome de Down e autismo, considerando a estrutura da rede socioassistencial. E aí, por esse caminho, nós falamos um pouco sobre o CRAS e sobre o CREAS. Na nossa aula de hoje, estamos chegando ao final dessas discussões. E aí foram maravilhosas as construções que estivemos juntos. Nosso tema hoje é a criança com deficiência no SUAS, bem como os processos de inclusão e garantias de direito. É preciso lembrar que a luta para a inclusão social é um direito garantido pelo Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, como nós falamos em competências anteriores. Foi através da implementação dessas ações que as pessoas com deficiência e vulnerabilidade social tiveram a proteção e se tornaram protagonistas de suas próprias histórias de vida. Nesse entendimento, a atenção à pessoa com deficiência no interior dessas políticas tiveram grandes transformações e levaram essa discussão para um amplo desenvolvimento no processo sócio-histórico, político, econômico e social. O caminho percorrido pela assistência social aponta fragilidades. E quando a gente traz essa discussão para a pessoa com deficiência, a gente entende que essas fragilidades passam a ser um desafio ainda maior. Claro que, mesmo diante das fragilidades, existe um longo caminho percorrido para a evolução e garantia de direitos da pessoa com deficiência na história do SUAS. A pessoa com deficiência era vista sempre através de estigmas sociais, como a própria segregação social, a exclusão social, bem como uma série de violações sofridas durante esse percurso. As pessoas com deficiências eram comumente tratadas como frágeis, inválidos e até como um peso para a sociedade, que eram, na perspectiva anterior, incapazes para o ato da vida civil. Quando eu trago aqui um caminho histórico, eu vou apontar alguns marcos legais que foram importantes para o desenvolvimento da política da pessoa com deficiência. Você já deve ter observado e lido no nosso texto alguns desses conceitos. Só para a gente fechar essa ideia, eu trago para vocês a discussão que, em 1938, surgiu o Conselho Nacional de Serviço Social, que aí dá o pontapé para toda a estrutura da assistência social hoje. Já em 1942, nós temos a LBA, que foi justamente a Legião Brasileira de Assistência. E a LBA passa a ser um instrumento importantíssimo na garantia de direitos da pessoa com deficiência. Em 1974, o Ministério da Previdência e Assistência Social é instituído. E aí, claro, também passa por grandes transformações durante o percurso. Em 1977, surge a Portaria Interministerial, que aí envolve o MEC, o MPAS e a LBA número 477, com relação ao atendimento específico da pessoa que anteriormente era classificada como portadora de deficiência. Em 1993, você também já deve ter ouvido falar, foi instituída a Lei Orgânica da Assistência Social. E é aí onde a gente começa a estruturar todas as garantias de direitos da assistência social. Já um pouco mais à frente, em 1998, nós temos a aprovação da Política Nacional de Assistência Social, e que foi reformulada em 2004. Em 2005, nós tivemos a aprovação da NOB-SUAS. Em 2006,
o NOB RH SUAS, que traz para a gente a composição estrutural e de profissionais que compõem essa rede. Em 2009, surge a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, que a gente também discutiu isso no texto, e em 2012 a gente traz a NOB SUAS reformulada, e com isso grandes avanços também na política da pessoa com deficiência. Só para a gente clarear esse percurso histórico, nós precisamos falar um pouquinho sobre as terminologias. Anteriormente, claro, no processo de evolução da pessoa com deficiência no contexto da assistência social, os termos utilizados eram um pouco pejorativos, no qual nós traríamos, comumente falando, portadores com deficiências ou portadores de necessidades especiais. Na nova reformulação, até sociohistórica, nós compreendemos que portar algo é como se fosse algo que tem enquanto característica da nossa própria identidade. No contexto atual da evolução da política da pessoa com deficiência, hoje o termo correto a ser utilizado é justamente pessoa com deficiência. Já em 2015, falando nessas evoluções extremamente importantes para essa política, é instituído e sancionado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí ele traz já o conceito do que seria deficiência. O conceito do que seria deficiência. E para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, deficiência é uma restrição física, mental ou sensorial de natureza permanente ou transitória, que limita as capacidades de exercer uma ou mais atividades essenciais para a vida diária, causando agravo pelo ambiente social e econômico. Foi através desse documento que vários direitos foram garantidos e as pessoas com deficiência tiveram maior participação no processo econômico do país. Também, através do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pôde garantir o cumprimento das diretrizes e direitos no âmbito do trabalho, educação, saúde e políticas públicas em geral. Então, só para a gente ter um norte maior, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vem garantindo direitos primordiais e básicos para a pessoa com deficiência. Os principais direitos garantidos pelo Estatuto são: o primeiro, garantir o pleno acesso à educação, inclusive o ensino superior, destinando 10% das vagas para a pessoa com deficiência. O segundo direito extremamente importante é a garantia de 2 a 5% na oferta de trabalho, quando, no caso da pessoa com deficiência, está na vida adulta. O terceiro tópico é justamente garantir o acesso ao esporte, cultura e lazer. Dentro dessa estrutura de direitos, nós identificamos também aqueles auxílios, que muitos deles não sabem de fato quais seriam esses direitos e quais seriam esses auxílios. O primeiro auxílio, que é comum a todos, é justamente o direito a um salário mínimo para a pessoa com deficiência, cuja renda per capita familiar não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Toda família que pela divisão per capita ultrapasse 1/4 do salário mínimo não terá direito. O segundo auxílio seria o auxílio de reabilitação psicossocial. Esse auxílio é destinado geralmente para pacientes que tiveram algum tipo de internação hospitalar, claro que envolvendo os processos de saúde mental, e a proposta do auxílio reabilitação é basicamente estruturado no programa de volta para casa, garantindo a reinserção e garantia econômica e de interação social dessa pessoa. O terceiro auxílio, que também trazemos como um direito, seria a aposentadoria com redução do período de contribuição. Geralmente isso ocorre por algum tipo de adoecimento no trabalho, algum tipo de adoecimento que ocorra em pessoas mais jovens, e como prerrogativa desses direitos, o tempo de contribuição passa a ser diminuído e aí a pessoa passa a ter o direito
ao salário mínimo. Também, quanto ao auxílio, nós identificamos aqui o auxílio inclusão para as pessoas com deficiência moderada ou grave que entrarem no mercado de trabalho. Isso seria, claro, um incentivo para a inclusão dessas pessoas no âmbito e no mercado de trabalho. E também, por fim, o benefício do saque do FGTS para comprar órteses ou próteses. Então, esse processo do benefício do FGTS também passa a ser um pouco mais facilitado para a pessoa com deficiência. Quando a gente traz a pessoa com deficiência para dentro do serviço do SUAS, nós vamos entender que as ações para elas serão voltadas e aglutinam em torno dessas ações um conjunto de objetivos para a proteção social. E claro, esses serviços vão seguir também as diretrizes da proteção social básica e da proteção social especial. Só para a gente relembrar essas duas esferas, a proteção social visa a garantia da vida, a redução de danos à prevenção da incidência de riscos, proteção à família, a habilitação e a reabilitação da sua integração à vida comunitária. Então, no processo da proteção básica, geralmente ofertado pelos serviços do CRAS, a pessoa com deficiência está lá no processo preventivo, num processo de inclusão e, claro, num processo de inserção familiar e social. Quando a gente traz para o processo de vigilância socioassistencial, a gente tem a ideia de que ela visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e, nela, a ocorrência das vulnerabilidades de possíveis ameaças e vitimizações, assim como os possíveis danos. Então, no processo da vigilância socioassistencial, a pessoa com deficiência passa a ser, num processo territorial, mapeadas considerando, claro, processos de violações de direitos. Já no terceiro tópico dessa estrutura dos serviços ofertados pelo SUAS, existe a defesa desses direitos. E aí, a defesa dos direitos visa garantir o pleno acesso aos direitos, no conjunto, claro, das previsões socioassistencialistas. Quando a gente vai para os níveis de proteção, você também já sabe que nós dividimos em dois grandes polos, a proteção social básica, onde está lá inserido o CRAS, e a proteção social especial, que envolvem CREAS e processos de abrigamento. Na pessoa com deficiência, a proteção social básica oferta serviços como o acesso ao BPC, e isso passa a ser um processo de informação, de articulação e até de direcionamento dessas famílias e desses indivíduos que, claro, vão ter uma série de dificuldades e faltas de informações sobre o benefício de prestação continuada. Depois do acesso ao BPC, o próprio serviço da proteção social básica, ele precisa fazer o acompanhamento desse benefício, justamente para garantir a integralidade, o bom uso do benefício e as não violações que possam ocorrer a partir da apropriação indevida desse benefício. E também inserir essa pessoa com deficiência nos grupos PAIFs. Como prerrogativa do SUAS, o grupo PAIF surge como acompanhamento sistemático e que garante maior acesso às informações e condições de vida dessa pessoa. No nível da proteção social especial, as nossas ações devem permear, claro, os dois grandes polos existentes nela, o de média complexidade e o de alta complexidade. Na média complexidade, as ações que precisam ser desenvolvidas são o cuidado no domicílio e o serviço de habilitação e reabilitação na própria comunidade dessas pessoas com deficiência. Já na alta complexidade, a gente vai envolver um atendimento integral. Um atendimento integral, mas que seja também institucionalizado, como a própria casa-lar, as repúblicas, as casas de passagens, os albergues, a família substitutiva, famílias acolhedoras e também o trabalho protegido. Eu quero frisar aqui uma questão muito importante.
Quando a gente passa a olhar a pessoa com deficiência no âmbito do SUAS, passamos a compreender que o atendimento à pessoa com deficiência não difere nada na pessoa tida como não deficiente. Nesse entendimento, nós entendemos que a pessoa com deficiência, nesse processo evolutivo da assistência social, deve ser considerado como um cidadão comum, como qualquer outro, garantindo seus direitos, bem como a sua inserção social em qualquer âmbito da nossa sociedade. A barreira na participação dessas pessoas com deficiências nos serviços e muitas vezes na garantia dos direitos são barreiras sociais. São barreiras que a gente não consegue materializar. O processo nosso hoje, dentro da assistência social, é enxergar esse serviço como um serviço integral, que vai dar possibilidade para que essa pessoa possa ter estratégias que garantam a sua boa convivência social. E para encerrarmos a nossa discussão, o nosso trabalho junto à assistência social, direcionado para a pessoa com deficiência, precisa frisar sempre o trabalho e a articulação em rede. Nós não teremos como trabalhar sozinho e garantir direitos das pessoas com deficiência trabalhando de forma isolada. Guimarães Rosa traz uma definição de rede que eu acho extremamente importante e viável a gente destacar aqui. Ele diz que estar em rede é estar em movimento. Nenhum dispositivo trabalha fechado em si mesmo. Por isso é tão importante a articulação dos serviços da assistência social, da educação e da saúde para garantir de fato os direitos da pessoa com deficiência.